Estamos aqui por mais um dia, graças a Deus. Que bom que Deus me permitiu receber esse dia. Que bom poder receber de Deus essa dádiva, né? Então diga comigo assim, ó: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? O que vamos fazer juntos hoje? Vai chegando, compartilhando essa live, que eu tenho certeza que vai ser um momento de luz para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Eu quero que nesse momento o Espírito de Deus renove as nossas forças. Por isso eu te peço agora, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus venha sobre mim, venha sobre cada uma de nós que estamos aqui, venha renovar em mim a chama do teu amor. Que o Senhor enche-me de ti, enche-me de fé, revele com a tua luz todos os meus pecados, todos os meus traumas e me cure, Senhor. Que nessa manhã o Senhor me liberte, que o teu Espírito faça de mim uma nova criatura. Que o Senhor santifique a minha alma, o meu espírito. Que o Senhor renove também todo o meu ser, todas as minhas emoções, toda a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos, os meus lábios, as minhas atitudes, Senhor. Que sejam renovadas pela tua presença no nome de Jesus. Que o Senhor me capacite a viver a tua palavra, Senhor, a tua palavra. Que eu possa ter profundidade, conhecimento, sabedoria na tua palavra, Jesus. Porque é a tua palavra que me liberta. E agora, Santo Espírito, dai-me dos teus dons para que eu possa melhor servir o reino do Senhor nesse mundo. Em teu nome. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre mim. Renova todo o meu ser, mulher, todo o meu ser eu, toda a minha identidade, e reforce em mim o chamado a viver o novo no dia de hoje, no nome de Jesus. É o teu Espírito que guia o meu espírito guia a minha alma governa o meu corpo, e o meu corpo está pronto para desfrutar do melhor dessa terra. Terceiro dia da nossa série Os Segredos de José, a parte que José se afasta das tentações, a parte que ele blinda o seu coração e a sua mente. E hoje eu quero trazer para você como é que ele teve essa dádiva, essa proeza de se blindar, de conseguir vencer a tentação, de conseguir blindar o seu coração e a sua mente. E mesmo diante de um grande desafio, ele permanece fiel ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como esse homem conseguiu aplicar na sua vida a sabedoria, aplicar a sua força, a sua garra, a sua coragem para blindar o seu coração e a sua mente. Bom, gente, eu quero assim lembrar que José, ele era filho, um dos filhos, né, de Jacó, e ele era, a palavra diz assim, que ele era um filho muito querido para Jacó, porque Jacó o teve na sua velhice, né? Vou contextualizar aqui para aqueles que ainda não participaram das lives nessa semana. E Jacó tinha assim um carinho muito grande por, não que ele não tinha pelos outros, mas era visível, os irmãos percebiam o carinho que ele tinha por José. E os irmãos sabiam, né, e entendiam o quanto ele era preferido. E por inveja, os irmãos pegaram José, o colocaram dentro de uma cova e depois venderam ele, até ele chegar em Potifar. Quando ele chegou, Potifar era um dos chefes da guarda, e quando ele chegou em Potifar com ele, né, porque Potifar o comprou como escravo, ele chegou como escravo. No entanto, tudo o que ele fez o levou a
a cuidar de tudo, de toda a casa, de todos os bens de Potifar. A palavra vai dizer assim que a única coisa que Potifar fazia era comer. Era a única coisa que ele fazia, porque José cuidava de tudo. Até que nós vamos chegar no contexto de hoje, que eu vou trazer para você. Hoje, a leitura de hoje, nós vamos fazer da parte de Gênesis, deixa eu pegar aqui, 39, a partir do versículo 7, ali. Gênesis 39, a partir do versículo 7. Muitas vezes nós pensamos que a tentação só nos atinge quando nós estamos brigados com alguém, quando nós estamos cansados, quando nós estamos vivendo momentos difíceis. E as coisas não funcionam assim. A história de José vai nos ensinar algo poderoso para nós. Que as maiores tentações, elas podem surgir justamente quando parece estar tudo bem. Quando parece que nós estamos vivendo a ascensão. Quando parece que nós estamos muito confiantes. Quando parece que nós estamos no controle de tudo. Portanto e para tanto, eu sempre digo assim para minha filha, filha, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Essa é a palavra que o Senhor nos revela. E nós vamos trazer isso para a realidade hoje, para a sua realidade, para a realidade que você está vivendo. Então, a palavra vai dizer assim, passado algum tempo, né? Vou pegar o finalzinho ali do versículo 6. Que Potifar, né, entregou tudo nas mãos de José, sem preocupar-se com coisa alguma. Potifar não se preocupava com mais nada, a não ser com o pão que comia. José, olha o que a palavra frisa. José era belo, de porte e tinha um rosto bonito. Ou seja, o corpo de José era chamativo, era belo, né? E José era muito novo. Quando ele foi levado como escravo, ele tinha entre 17 e 18 anos, diz a palavra. Passado algum tempo, a mulher do amo ficou de olhos caídos em José e lhe propôs: durma comigo. E José recusou. E respondeu a mulher de seu amo: veja, meu amo não se ocupa com nada da casa e entregou em minhas mãos tudo o que possui. Nesta casa, ele não é mais poderoso do que eu. Ele não reservou nada para si, a não ser você, que é mulher dele. Como posso cometer semelhante crime, pecando contra Deus? Ela insistia todos os dias, mas José não consentiu em dormir ao seu lado, nem se entregou a ela. E certo dia, José foi para casa fazer seu serviço e nenhum dos domésticos estavam na casa. A mulher o agarrou pela roupa, convidando: durma comigo. José, porém, deixou as roupas na mão dela, saiu e fugiu. Vendo que José deixara as roupas em suas mãos e fugira, a mulher chamou os domésticos e lhes disse: vejam, meu marido trouxe um hebreu para abusar de nós. Ele se aproximou para dormir comigo, mas eu dei um grande grito. Vendo que eu erguia a voz e gritava, ele deixou a roupa comigo e fugiu. A mulher ficou com a roupa até que o marido voltasse. Então ela lhe contou a mesma história. O escravo hebreu que você trouxe aproximou-se para abusar de mim. Eu levantei a voz, gritei, então ele deixou a sua roupa comigo e fugiu. O marido ficou furioso quando ouviu o que sua mulher contava. Veja como seu escravo agiu comigo. Mandou então buscar José e o atirou na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Foi desse modo que José foi para a prisão. No entanto, Javé estava com José e lhe concedeu favores, atraindo para ele a simpatia do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Era José quem organizava tudo o que aí se fazia. O carcereiro-chefe não se preocupava com nada do que lhe fora confiado, porque Javé estava com José e fazia prosperar tudo o que este empreendia. Gente, que palavra sensacional.
Veja você, essa mulher, a mulher de Potifar, ela chega até José e ela provavelmente tinha uma aparência muito bela. José era um homem jovem, de grande porte, belo, e ele não tinha mulher. E aí ele cuidava de tudo das coisas, de todas as coisas de Potifar. E ele frisa isso aí. Essa mulher chega até José, toda bela, e ela por vários dias, ela insiste em dormir com José. Olha a situação. E ali, toda maravilhosa, ela insiste isso diariamente. O que acontece é que José permanece firme. E ele diz para ela, para a mulher: como posso cometer semelhante crime contra Javé? Se eu cuido de todas as coisas, se o seu marido confiou tudo aqui a mim, ele não é maior que eu aqui dentro dessa casa. Eu cuido de tudo. Ele só come e cuida de você. Você é dele, eu não posso te tocar. E essa mulher insiste. Mas o interessante é que José diz: como posso cometer semelhante crime pecando contra Deus? Ele não fala contra Potifar, mas ele fala contra Deus, o respeito que ele tem com Deus, o carinho com Deus. E mesmo sendo homem, eu imagino a dificuldade desse homem, não é? Um jovem, um belo jovem de grande porte, que estava ali, vamos se dizer, na flor da idade, e ele encontra essa mulher nua na sua frente, mas ele não faz nada. Ele corre, ele foge do pecado. Ele foge dessa mulher. Ele, foge disso tudo. O que isso tem a ver comigo, com você? Deixa eu te dizer, José estava num bom momento. Num bom momento. Tudo que ele tocava prosperava na casa de Potifar. Ele tinha responsabilidade, confiança, ele tinha respeito. Mas foi justamente nessa fase boa que ele estava, nesse momento da sua vida, que surgiram as maiores tentações da sua vida. A esposa de Potifar começou a seduzi-lo, insistindo dia a dia. Eu quero que você preste atenção nisso. Dia a dia insistia. E José era jovem, bonito, solteiro, mas ele permaneceu fiel. Ele estava longe da sua família, longe dos seus. Tudo estava favorável para quê? Para ele cair nessa armadilha. Para ele cair nos braços da esposa de Potifar. Deixa eu te dizer, as tentações da nossa vida, elas não vão surgir quando nós estamos fracos. As tentações da nossa vida, elas não vão vir quando nós estamos no buraco. Porque ali nós já estamos, nós não estamos nem vendo o que está acontecendo. Mas nós temos que prestar atenção no orgulho espiritual que pode nos levar a baixar a nossa guarda e aquilo que nunca aconteceu, acontecer. Achar que nós nunca vamos cair nessa. Achar que isso nunca é para mim. A nossa guarda, ela sempre tem que estar atenta. Seja no pico, seja no vale, nós sempre temos que estar guardiões. Mas quanto mais nós achamos que nós estamos no controle de tudo, mais vulneráveis nós vamos nos tornar. Quando a confiança excessiva nos torna vulneráveis. Muitas vezes nós associamos as tentações em momentos de fraquezas, e eu quero que você entenda isso. As tentações nem sempre vão vir nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de desespero. A história de José nos ensina isso. As tentações podem surgir justamente quando nós estamos numa ascensão, estamos confiantes, estamos no controle. Ou não. Mas é como eu falei, citei aquela palavra para você. Aquele que pensa estar de pé, cuida para não cair. Então, onde você está hoje? Onde você está hoje? Não pense que a tentação não está ali te rodeando. Na sua área pessoal, na sua área profissional. Não pense isso. Todos os dias nós temos que nos blindar em Deus para não cair em tentação. José, ele não estava no auge. Ele não estava no auge da sua posição. Ainda.
A gente acha que ele estava no auge. Não, ele ainda não estava no auge da sua posição. Ele estava num momento muito bom, mas ele ainda não estava no auge. O auge ainda vai acontecer. No entanto, ele estava num momento muito bom da sua vida, num momento muito favorável. Ele não era mais um simples escravo, não, mas ele era um administrador de confiança. E nesse momento da vida, onde a palavra, ela insiste em dizer, tudo que ele colocava a mão prosperava. E Potifar lhe entregou tudo, ele tinha autoridade sobre aquela casa. Mas veio a tentação. Foi nesse momento que veio a maior tentação. A esposa tentou seduzi-lo por várias vezes. O que isso nos ensina? O inimigo muitas vezes vai nos atacar onde estamos, na situação que nós estamos vivendo. E por isso nós precisamos estar atentos. Onde nós achamos que estamos seguros. Onde nós achamos que nós nunca vamos ser tentados. Então não pense assim, isso nunca vai me afetar. Isso nunca vai me atingir. Não pense assim. Eu sou forte, eu sou o suficiente para lidar com essa situação e nada vai acontecer aqui. Sim, você é forte, mas você não é suficiente. O Espírito de Deus tem que estar conosco. E não adianta você achar que você já cresceu espiritualmente, que nada vai te derrubar. Porque aquele que está de pé, não pense que está de pé. Cuidado para não cair. A autoconfiança excessiva pode nos levar a baixar a guarda e em algum momento, pronto, erramos, pecamos, cedemos à tentação. E quando nós baixamos a guarda, nós ficamos mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Então, hoje eu quero trazer para você como isso acontece na vida da mulher. Primeiro, você acha que nunca cairia num pecado específico. Gente, eu já atendi várias mulheres, e eu fiquei de queixo caído com as histórias que elas me contavam. Mulheres que chegaram a trair o marido. E não foi uma mulher. Várias mulheres que chegaram até mim, que viveram a traição. Por quê? Porque baixaram a guarda. E elas é quem traíram. Baixaram a guarda. Então, aquele que está de pé, cuidado. Atente. Você vê uma amiga enfrentando uma traição e você pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu sou fiel ao meu marido. Ou você olha para o teu marido e você fala, nossa, aconteceu lá com a minha amiga, mas isso nunca vai acontecer comigo. Meu marido é fiel a mim. Não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. Ore incessantemente, peça ao Senhor, livra-me de todos os males. Me dê uma visão espiritual, onde é que eu preciso agir. Eu não posso baixar a guarda. Você que vê alguém desviando dinheiro, gente, isso acontece muito. Também tive uma pessoa que me procurou desse jeito. Arrasada. Porque nunca fez nada. Mas viu alguém desviando dinheiro e fez isso acontecer. E aí você pensa assim, eu jamais vou fazer isso, eu sou honesta. E de repente, quando você vê, você se percebe envolvida nisso. É aos pouquinhos que as coisas vão acontecendo. Você julga que você é quem caiu no pecado. Você julga quem caiu no pecado e pensa, eu jamais cederia a isso. Mas é o contrário, você tem que pensar, Senhor, me ajuda a nunca me ceder a isso. Me ajuda a permanecer firme. O perigo é que o orgulho nos cega. Nós somos orgulhosos, achando que as coisas vão acontecer só com o outro. O orgulho nos cega. Quando nós achamos que estamos acima da tentação, nós não nos preparamos para resisti-la. Nós não nos preparamos. Deixa eu te dizer, hoje você precisa moer o orgulho que há em você, para você vencer a tentação. Aquelas tentações simples, aquelas coisas do dia a dia que parece que não, mas te derruba. Te derruba. Essa semana, por exemplo, não sei se foi ontem de ontem, eu fiquei tão mal. Vivem me ligando.
e perguntam assim, por favor, o Fernando Roberto está? É meu irmão. E eu digo não. Ele não mora mais aqui, né? Não mora no Brasil. Eu digo não. Esse contato não é dele. E aí essa pessoa me perguntou assim, de tanto ela falar, sabe? Falar, aquilo me subiu um nervo. Eu falei, não, eu não conheço essa pessoa. Na hora que eu falei isso, veio um peso, porque eu menti. Eu conheço. Gente, meu Deus. Olha só, veja bem, eu vivo dizendo para os meus filhos assim, olha que é uma coisa pequena. Mas não é o pecado, ele não existe o pequeno ou o grande, é pecado. Eu menti, aquilo corroeu meu coração, porque eu vivo dizendo para os meus filhos assim, o que eu não suporto é a mentira. Me diga sempre a verdade, porque a verdade liberta. E olha o que eu fiz, parece uma coisa tão pequena, mas gente, aquilo pesou. Falei, Deus me perdoe, mas na hora que eu falei, entende? Parece uma coisa pequenininha, mas não é. Eu não posso permitir isso, porque dessas coisas pequenas elas vão crescendo. Eu quero que você olhe para a tua vida, para as áreas da sua vida. Qual é a área da sua vida que você se acha forte demais? Que você acha que e nada nunca vai acontecer com isso? Que você acha que nunca vai cair? Forte demais para cair, sabe? Aquela situação. Nossa, eu tô tão bem nessa área da minha vida que eu nunca vou cair. Aqui, nossa, isso, aquilo. Sabe aquele sentimento? Você subestima situações perigosas. E José não. José, ele foi firme. Ele foi forte. Ele foi homem. Todo homem deveria estudar a vida de José. Todo homem. Não vai chegar pro teu esposo e falar assim, ó, Maria falou que todo homem tem que estudar a vida de José. Manda essa live para ele. Só isso que você faz. Mas todo homem deveria estudar a vida de José para saber como vencer as tentações, para saber o grande administrador que José é. Mas trazendo hoje para a sua vida. José, ele não subestimou aquela situação que para ele era perigosa, não por causa de Potifar, mas para não desagradar a Deus. Para não ofender a Deus. Quando aqui, olha, veja bem, ele diz assim, como posso cometer semelhante crime pecando contra Deus? É como se ele dissesse assim, eu te desejo, meu corpo te deseja. Mas é assim, ó, o teu espírito guia o meu espírito. O meu espírito guia a minha alma e a minha alma governa o meu corpo. O meu corpo, e quando a minha alma governa o meu corpo, que vem do Espírito, que começa sendo guiado pelo Espírito Santo, eu não vou cair em tentação, porque o Senhor está comigo. Mas eu preciso buscar essa sintonia. É claro que José tinha desejo. É claro que José queria correr para aquela mulher. Queria satisfazer o desejo da carne, mas o que ele fez? Ele correu para não cometer nenhum erro. Mas para não pecar contra Deus, isso é lindo. Para não pecar contra Deus. Então, eu quero assim, ó, que você olhe para a tua vida. Veja situações perigosas que você está subestimando. As situações perigosas. Eu sempre olho assim, ó. Bom dia, Luzia. Sabe aquela questão, às vezes a gente pega carona com um homem. A gente precisa cuidar disso. Cuidar. Sabe por quê? Porque às vezes é um amigo, é um companheiro, né? É um parceiro ali, mas a gente precisa cuidar disso. Sabe por quê? Porque às vezes aquele homem está numa carência. Eu preciso estar atenta. Eu não posso subestimar isso. Eu não posso subestimar porque isso pode ser uma situação perigosa. Você começa a conversar com alguém que não deveria. E aí você pensa, é só uma amizade. Ah, eu sei me controlar. Às vezes existe uma carência gigantesca do outro lado e você não sabe. Então cuide das suas atitudes. Às vezes você não entende e não enxerga o perigo. Muitas vezes nós testamos os nossos limites.
sem perceber que nós já estamos sendo lançados para uma tentação. Existe um perigo. O pecado nunca se apresenta, presta atenção nisso, o pecado ele nunca se apresenta como algo destrutivo no início. Ele nunca vai se apresentar desse jeito. Ele sempre começa com algo pequeno. Ele sempre começa com algo aparentemente inofensivo. Quando essa mulher chega a Potifar, aparentemente era inofensiva. Ele via essa mulher todos os dias. Todos os dias. E aparentemente ela era inofensiva. Até que ela chega e diz: durma comigo. Durma comigo. Então presta atenção. Qual a situação você precisa evitar completamente ao invés de tentar controlar? Você muitas vezes não vai ter controle sobre a situação. Então pare de achar que você consegue e não subestime a tentação. Porque você só vai conseguir pela força do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito vai dizer: corra, fuja. E é exatamente isso que você tem que fazer. Isso não é uma fraqueza. Não foi fraqueza desse homem. Porque para muitos homens seria. Para muitos homens seria uma fraqueza esse homem correr dessa mulher. Mas ele foi verdadeiro homem. Então eu quero dizer para você assim, ó, não negligencie as situações da sua vida. Cuida da forma como que você se veste. Não subestime as situações perigosas. Cuide da forma com que você se veste. Quando você abre o seu guarda-roupa, esses dias foi sensacional. Esses dias não. O ano passado, quando eu participei da Conferência de Mulheres em Londrina, eu dei uma palestra e eu conheci a Maria. E ela trabalha com a questão de vestes, né? Ela te veste. Ela até tem o Instagram dela que se chama Me Veste Maria. E ela fez uma palestra lá que eu achei sensacional. Ela dizia assim: nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ela dizia: quando você abre o seu guarda-roupa e você olha para as suas roupas, você vê as suas roupas, as roupas que você usa, você vê a imagem e semelhança de Deus? Quando você olha as atitudes que você está tendo com as diferentes pessoas, com os diferentes relacionamentos que você está vivendo, você vê a imagem e semelhança de Deus? Então deixa eu te dizer, qual a aprendizagem que eu tive disso? É que eu não posso subestimar as situações perigosas. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso cuidar de mim, do meu corpo, mas também das minhas vestes. Quando eu vou para a academia, quando eu vou fazer um exercício físico, eu preciso cuidar da roupa que eu estou. Eu preciso cuidar da roupa que eu uso para trabalhar. Eu preciso cuidar da roupa que eu uso para ficar em casa, para sair. Onde quer que eu esteja, eu preciso cuidar daquilo que eu estou vestindo. Por quê? Porque eu não posso me subestimar a uma situação perigosa. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, mas eu não sou o próprio Deus. E por isso eu não posso me subestimar. As tentações virão e o perigo é eu achar que isso nunca vai acontecer comigo. Ah, vou usar isso aqui só essa vez. Mentira. Mentira. Não existe isso. Você vai usar uma vez, vai usar outra e vai estar sempre usando. Ah, eu vou fazer isso só essa vez. Mentira. Você vai fazer isso essa vez, você vai fazer outra e assim vai. Quantas pessoas começam com a pornografia dessa forma? Vai ser só essa vez. Quantas pessoas começam numa sexualidade mal vivida dessa forma? Vai ser só essa vez. Quantas pessoas começam com o vício da bebida dessa forma? Vai ser só essa vez. Não, não é. Então cuide, porque o pecado, ele não aparece para você de forma destrutiva. Você vai achando que é tudo muito normal. Você vai estar com pessoas que têm vícios e você vai achar, é só dessa vez. Cuide-se. O que José fez? Fugiu dessa mulher, porque ele sabia que ele não podia estar ao lado dela.
Existem companhias que você ama estar ao lado, mas você precisa fugir delas. Assim como José. O corpo dele desejava estar ao lado dessa mulher. Era uma mulher linda, era uma mulher favorável. O corpo dele desejava essa mulher, mas ele não podia estar ao lado dela. Por quê? Porque senão ele ia pecar contra Deus. Então não adianta a gente achar que aquilo que parece ser normal para o mundo é normal para nós. Não é. Pode ser comum para o mundo, mas escuta, o pecado ele não vai aparecer de forma destrutiva no início. Começa pequeno, aparentemente pequeno, inofensivo, mas vai crescer. Então as suas companhias, aquilo que você está vivendo hoje, vai dizer quem você vai ser. Se você vive num âmbito de pessoas que bebem muito, você não vai largar a bebida. Se você vive num âmbito de pessoas que vivem nesse oferecimento, as roupas, que vivem se entregando a esse vício, a uma sexualidade mal vivida, você não vai abandonar isso. Se você vive com pessoas que acreditam em outras crenças, você vai viver isso. Então escolha, sabe aquela frase assim, ó, escolha com quem você anda, que eu te digo quem você é. Cuidado, não subestime as situações perigosas. Se você é a imagem e semelhança do Criador, se você é a imagem e semelhança do Criador, eu quero frisar isso em você. Cuidado! Se você se assume a sua identidade, cuidado. Onde você pisa, com quem você anda, como você anda. As suas roupas falam sobre você. O seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, as companhias falam sobre você. Então deixa eu te perguntar, qual é a situação? Qual situação você precisa evitar completamente? Mas Maria, são pessoas tão boas. São pessoas que me fazem tão bem. São pessoas maravilhosas. São mesmo. E eu não duvido disso. Mas a prática dessas pessoas não tem nada de bom. A prática dessas pessoas não tem nada de bom. E isso você não pode controlar. Mas você pode cair na tentação com essas pessoas. Mas eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou concordar com a prática dessas pessoas. Não subestime essa situação perigosa. Não subestime o pecado. Não subestime, porque você pode cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Preste atenção nisso. Terceiro, quero voltar aqui. Você que está chegando agora, nós estamos na série de José do Egito, o segredo de José do Egito. Hoje, com o tema que eu quero trazer, né, que eu estou trazendo para você, sobre a parte de José, do capítulo 39, versículos 7 a 23, que fala: afaste-se das tentações, blindando o seu coração e a sua mente. E aqui eu estou trazendo tópicos para você, mulher, vencer as tentações. Primeiro é que nós achamos que nós nunca vamos cair em determinada situação da nossa vida. E quando Deus está falando, cuidado, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Segundo, nós não podemos subestimar as situações perigosas. É dessa forma que nós blindamos a nossa mente e o nosso coração. Eu não posso achar que eu sempre estou de pé, que vai dar tudo certo, que é isso, que eu não vou cair em tentação e achar que eu vou enfrentar, porque as coisas não funcionam assim. Na sequência, eu tenho que saber que eu não posso subestimar essa situação. Eu não posso achar que aquilo só acontece com o outro, porque pode acontecer comigo. E eu não posso subestimar essa situação. Se eu não posso subestimar, então eu não posso estar nela. E terceiro, você muitas vezes cai em tentação porque você negligencia a sua vida espiritual, porque você se sente bem. Você se sente bem. E aí, quando está tudo indo bem, você relaxa.
e relaxa na oração, relaxa na leitura da palavra. E aí você vai achando que tá tudo bem. Então você para de vigiar, porque você sente que é forte espiritualmente. Você não sente mais a necessidade, olha só como isso é perigoso. Você não sente mais a necessidade de buscar um aconselhamento, de buscar momentos de oração. Você não sente porque você acredita que sabe lidar com tudo sozinha. E aí você negligencia a sua vida espiritual. E vai se afastando aos poucos. E aí quando você percebe, você fala assim, eu não sei como isso aconteceu. E não sabe por que você não sabe? Porque você não se permitiu estar cheia do Espírito Santo e ser conduzida pelo Espírito Santo. E aos poucos você foi se afastando porque tudo parecia normal para você. Porque tudo parecia normal. E aí o pecado ele vai fazendo exatamente isso com você. Então, olha, veja bem a sequência que José nos ensina. Por que que ele venceu tudo isso? Veja a sequência. Primeiro, ele percebeu que ele não poderia cair naquele pecado específico. Ele percebeu aquilo. Ele moeu o orgulho, sabendo que ele não podia permanecer ali. Porque se ele permanecesse ali, ele cairia em tentação. Ele moeu o orgulho. E é isso que você tem que entender. O orgulho nos cega, achando que nunca vai acontecer conosco. Segundo, não subestime as situações perigosas. Você está ali, você começa, por exemplo, a assistir um conteúdo que não edifica e você pensa, isso não vai afetar não. Isso não afeta. Você está em companhias que têm outras crenças, que acreditam numa sexualidade mal vivida, que acredita naquilo que parece ser normal para o mundo. E aí você tá ali naquelas amizades e você acha isso muito comum para eles. É normal para eles, mas eu nunca vou cair nisso. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas você tá aceitando a situação. Você tá aceitando a situação. Você não adianta você achar que você tem que isso não te afeta, que você tem maturidade para viver isso, porque você não está tendo. Maturidade é você sair dessa situação, é você não subestimar isso e saber que essa situação pode ser perigosa para você. O perigo é que o pecado não se apresenta como algo destrutivo, como eu falei para você. E o terceiro, você negligencia a sua vida espiritual. Daí, minha amiga, aí, quando nós nos afastamos das disciplinas espirituais, nós nos tornamos presas simples e fáceis. Simples e fáceis. Se José não tivesse intimidade com Deus, se José não se preocupasse, olha o que diz a palavra lá em cima. Como posso cometer semelhante crime pecando contra Deus? Ele sabia que ele não podia. Se ele não tivesse essa intimidade com Deus, ele seria uma presa fácil. Você precisa reavaliar a sua rotina espiritual. Como que está a sua rotina espiritual? Para saber se você realmente é forte quanto a isso. E como que José venceu a tentação, Maria? Como que José venceu a tentação? Quando ele diz, né? Como que eu vou cometer isso? Como que eu vou cometer essa maldade contra Deus? Primeiro segredo de José. Ele tinha clareza sobre o que era certo e sobre o que era errado. Ninguém pode confundir a sua mente quanto a isso. Ele blindou a sua mente, ele blindou o seu coração, sabendo o que era certo e o que era errado. Então aquilo que é certo para ele. Ele sabia quem ele era e o que Deus esperava dele. Ele não podia cair em tentação por conta disso. O que era certo é certo, errado é errado, sim, sim, não, não. Quando não temos convicção dos nossos valores, é fácil a pressão do mundo, é fácil cair em tentação. Então, quais têm sido os seus valores? Que têm se confundido ao meio dessas pessoas que você tem convivido? Quais têm sido os seus valores que têm se confundido ao meio das situações, dos lugares que você tem ido, do seu comportamento? Você já definiu quais são os valores inegociáveis da sua vida? José tinha clareza disso. E quais são os seus valores? No que você realmente acredita? O que você permitiria ou não no seu casamento, por exemplo? O que você permitiria ou não no seu trabalho, por exemplo?
O que você permitiria ou não nos seus relacionamentos? Esses são os seus valores. E os seus valores não podem ceder à pressão do mundo. Foi isso que aconteceu com José. O segundo segredo de José. José, ele valorizava mais a aprovação de Deus do que dos homens. Então você não precisa se vestir como os outros, como as outras pessoas para você ser aprovada no mundo, para você ser aprovada no meio, porque você já foi aprovada por Deus. Você não precisa ser como as outras pessoas que você olha, nossa, isso e aquilo. Seja mulher elegante. Olhe para aquelas mulheres elegantes, mas elegantes que se vestem de forma adequada, que se vestem de forma onde você olha e fala assim, meu Deus, que elegância. Esses dias eu fiz um vídeo sobre a Kate, a princesa Kate. Gente, que lady essa mulher. Se veste de forma admirável. Outra pessoa que eu admiro muito é a Michelle Bolsonaro. Se veste de forma admirável, elegante. Essa é a mulher elegante. Agora ficar aí, né, colocando os seios para se mostrar, o corpo à mostra. Desculpa falar isso para você. Não vou pedir desculpa não, porque isso é respeito humano, né? Eu vou dizer a verdade. Colocar à mostra o seu corpo não é você valorizar a aprovação de Deus, mas sim valorizar a aprovação dos homens. Então cuide, Maria, mas eu gosto. Tudo bem, use aquilo que você gosta de forma que você não precisa ser aprovada pelos outros, porque você já foi aprovada por Deus. José poderia ter pensado assim, ó, ninguém vai saber, estou longe da família, não tem ninguém na casa. Lembra que teve um momento aqui que não tinha nenhum dos domésticos na casa, não tinha ninguém, eu sou apenas um escravo, eu posso fazer isso. Mas ele se manteve firme, ele não pensou dessa forma, ele não foi vulnerável a isso, ele permaneceu firme. E ele não se preocupou com o que os outros pensariam. Mas ele queria era agradar a Deus acima de todas as coisas. E assim precisa ser conosco. Você precisa valorizar a aprovação de Deus e não ao que o mundo está colocando. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que é certo por medo do que os outros vão pensar? Quantas vezes nós deixamos de fazer, de ter atitudes do que é certo com medo do que os outros vão pensar? Maria, mas quando eu estou no meio dessas pessoas, elas sabem exatamente quem eu sou. E aí a gente vai com aquela história de que nós vamos evangelizar essas pessoas. Isso é historinha para você. Porque estar no meio dessas pessoas talvez possa ser uma forma de você não perceber o perigo para a tua vida. A tentação muitas vezes vem disfarçada de oportunidades. Um atalho para o sucesso, um relacionamento que parece bom, mas não é de Deus. Então perceba isso. Perceba, porque foi exatamente isso que José percebeu. Esse foi o segundo segredo que José nos traz. A tentação muitas vezes vem disfarçada de oportunidades. Um atalho para o sucesso, para o relacionamento, que parece bom, mas não vem de Deus. Não vem de Deus. Se pergunte agora, eu estou vivendo para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Terceiro segredo. José ele não negociou o pecado. Com o pecado. Ele não negociou. A palavra vai dizer assim, ó, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos. Ele não deu ouvidos ao pecado, por isso ele resistiu. O pecado ele tenta se desgastar para que você possa ceder. É insistente. Ele resistiu dia após dia. E aí você vai dizer assim, nossa, mas foi tão forte que eu não resisti. Não, você tem condições disso. Mas você tem que seguir passo a passo. A tentação não parou da primeira vez, ela insistiu, mas José não abriu espaço. Como que está a sua intimidade com Deus para você também não negociar com o pecado? Se você brincar com o pecado, uma hora ele vai te derrubar. Às vezes você precisa bloquear
contatos. Às vezes você precisa bloquear pessoas da sua vida. Às vezes você precisa evitar lugares. Às vezes você precisa evitar hábitos, mudar hábitos, para que você não possa cair no pecado. Então eu preciso estar esperta, identificar as situações que eu estou negociando. E com o pecado a gente não negocia. Eu preciso tomar atitude de me afastar dele. Então hoje, quando ele fala assim, ó, ela agarrou José pelo manto e ele disse, deite-se comigo. Mas ele deixou o manto na mão dela e saiu correndo. Veja bem, ela pegou o manto, a roupa dele. O manto era a roupa dele. E ele deixa a roupa na mão dela e ó, sai. Ele não tentou argumentar ou se justificar. Ele correu. Às vezes, fugir é a maior demonstração de força espiritual que você pode mostrar. Às vezes, fugir da situação, fugir daquele momento é a maior demonstração de força espiritual que você pode demonstrar. Você tem tentado enfrentar algo que deveria estar fugindo? Presta atenção nisso. Relacionamentos destrutivos, ambientes que te afastam de Deus, hábitos que parecem inofensivos, mas te enfraquecem. Presta atenção, ser imagem e semelhança de Deus nas atitudes, nas roupas, nos ambientes. Eu preciso trazer isso para a minha vida. Fugir da tentação. Fazer o certo nem sempre traz resultados imediatos positivos. José, ele perdeu a posição. Ele foi preso injustamente, mas ele manteve a sua integridade. Ele manteve a sua integridade e Deus continuou com ele. O que você valoriza mais? O conforto temporário ou o propósito eterno na tua vida? O conforto temporário, aquilo que te conforta, porque o pecado vai fazer isso com você, ou o propósito eterno? E o interessante é que José, quando ele é preso, olha o que diz a palavra. Javé estava com José. Por quê? Porque José permaneceu firme. E mesmo estando dentro da prisão, olha o que diz, lhe concedeu favores, atraindo para ele a simpatia do carcereiro. Ele já ficou amigo do carcereiro. E aí aquele dom de administrar que José tem, ele fez isso dentro da prisão. O carcereiro-chefe não se preocupava com nada do que lhe fora confiado, porque Javé estava com José e fazia prosperar tudo o que este empreendia. Dentro da prisão, ele continuou executando todos os dons que Deus deu a ele. Todos os dons. Então, mesmo na prisão, José continuou exaltando o nome de Deus. O Senhor estava com José e lhe concedia com êxito tudo. A fidelidade a Deus sempre traz uma recompensa. E você vai ver isso na vida de José. E eu quero finalizar essa live dizendo isso para você. Mesmo que pareça que estamos perdendo o momento, se você for fiel a Deus, Deus vai lhe conceder. O que parecia ser um fim para José, foi apenas uma ponte para o seu propósito maior. O que parecia ser o fim, essa prisão parecia ser o fim para ele, foi apenas um propósito maior. Olha só, ele foi vendido, estava na cova, foi vendido, foi administrador, foi para a prisão injustamente por conta dessa mulher. Chegando na prisão, ele se torna administrador da própria prisão, não é? Mas ele permanece firme. E isso tudo é uma ponte para ele alcançar o propósito maior. Então eu quero dizer para você, tudo isso aconteceu com José porque ele blindou a sua mente e o seu coração. Se você quer fugir das tentações, se você quiser viver segundo a vontade de Deus, afaste-se daquilo que não é bom para você, que não é favorável para a sua vida, que não é favorável para o seu crescimento. E blinda o seu coração e a sua mente. Essa é a maior virada de chave que hoje você pode ter. Foi bom você estar aqui? Como foi para você entender um pouco mais da vida de José? Compartilhe aqui comigo. Blindar o seu coração, a sua mente. O que isso favorece para a sua vida ter estado aqui?
Muitas vezes a gente acha que tudo é comum e que a gente vai conseguir. Nós não podemos subestimar. Nós precisamos enfrentar, temos que viver inteiramente voltadas para Deus. Amém, Nicole, obrigada. Que bom, Janaína, que você está aqui. Deixa eu te dizer, José não esperava o auge da sua posição, mas ele tinha uma intimidade com Deus maravilhosa. Então não subestime isso. Vá com intimidade. Maria, como que eu posso ter essa atitude? Como que eu posso ter essa atitude que José teve? Intimidade com Deus. Quando você busca intimidade com Deus, Ele vai te dar a visão espiritual de onde você tem que sair, de onde você tem que fugir. Eu sou muito assim, de chegar, abraçar qualquer pessoa que se aproxima de mim. Eu sou assim, de toque, de abraço, disso, daquilo. Uma vez Deus falou comigo, essa pessoa, você não faça isso. Ela tem uma carência afetiva grandiosa. E se você tratá-lo como você trata seus melhores amigos, ele vai enxergar por outro lado. Eu tive que mudar esse comportamento com essa pessoa. Então Deus vai te falar quando você está em sintonia com Ele. E muitas coisas aconteceram que Deus me deu visão. Dentro do meu casamento, sabe? Direciona você. Então esteja em sintonia com Deus. Blinda sua mente, o seu coração, que você vai encontrar situações, uma confiança em Deus e não uma confiança excessiva em você mesmo, onde te torna vulnerável. Maravilhosos! Amanhã nós estaremos aqui numa próxima live, que é a 4ª live dessa série, Os Segredos de José do Egito. E eu vou trazer para você algo maravilhoso, tá bom? Nós continuamos com o estudo. Você vai ver que José, ele sabe discernir. E ele vai nos trazer chaves amanhã, segredos, para aprender a discernir como ele, viu? Um beijo no seu coração. E deixa eu te falar algo que eu esqueci de dizer ontem. Aqui nos stories tem um link do grupo Mulheres de Propósito. Entra nesse grupo que todos os dias eu estou enviando um PDF de tudo que nós falamos nessa live aqui. É um PDF com conteúdo específico para você poder ler, poder estudar as passagens da Bíblia. Eu envio, e também desafios, eu envio nesse grupo. Entra nesse grupo de WhatsApp que está aqui nos stories, Mulheres Prósperas, Mulheres de Propósito, e ali você vai receber esse PDF, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus abençoe a sua vida. Tchau!